Será com a escola TLG, que tem unidades em Vancouver e Toronto, e você pode aprender inglês online ou presencial. A Marcela vai conversar com a Luciana, exatamente para vocês saberem quais são as modalidades da escola, para que você possa aprender ou aperfeiçoar seu idioma. E agora a gente volta de novo com a Luciana Duarte. A Luciana, ela está conhecendo duas escolas, mas na verdade é que as duas escolas pertencem ao mesmo grupo e não tem como eu falei quando a gente estava conversando com a Bli, não tem como a gente falar de Higher Education sem falar da base, que é o inglês. Você não vai conseguir fazer um MBA, conversar sobre estudos de casos, projetos, design thinking, sobre todas as coisas que a gente conversou na hora anterior, em português. Vai ser tudo em inglês, e é um inglês um pouquinho mais rebuscado, vamos dizer assim, do que só um inglês de comunicação. Então agora a Lu voltou para ela falar sobre essa parte do inglês para o MBA, para o bacharel, como que a universidade, por exemplo, considera o nível mínimo que você precisa, e se a pessoa não tem, qual a solução que através da outra escola do grupo você consegue ainda com descontos e online se preparar para o mestrado e para o bacharel que a UCW oferece. Bom, perfeito. Primeiro, né, a gente vai, de novo, sempre esse processo tem que ser feito em acompanhamento, né, da challenge, enfim, da agência, porque cada instituição vai ter um processo. Então, por exemplo, na UCW a gente emite uma carta condicional. Então, a primeira a gente avalia a parte acadêmica do estudante e depois do inglês. Isso dá um tempo maior se o aluno estiver, por exemplo, estudando, e aí vem as partes mais burocráticas que eu não vou entrar no detalhe, porque isso aí vocês não precisam se preocupar, vocês vão ser instruídos de cada etapa. O que vocês precisam, né, a gente precisa pensar, que é o que a Marcela introduziu aqui, é estudar uma matéria de finanças, de marketing digital, de TI, a área que vocês forem estudar, né, seja num college, numa universidade, em português já é exigente. E agora vocês vão estudar em inglês. Isso vai dar uma preparação já para o mercado de novo, porque você já vai estudar focado, né, o vocabulário ali do que depois você vai trabalhar em inglês. Você não vai precisar pensar em traduzir, você já vai aprender inglês, isso é muito bom, mas é um desafio. E aí a gente entra no que o PEFOI, que é o que a gente, né, vai falar um pouquinho aqui da TLG, que é a The Language Gallery, que é não estudar o inglês simplesmente, como você pode estudar, né, no Brasil, por exemplo, mas estudar um PEFOI, que é um preparatório para uma instituição. Então, alguns pontos. Todo mundo que estuda um PEFOI já está matriculado numa instituição. Então, seus colegas de, né, estudo ali, eles já vão estudar, né, fazer um curso de ensino superior, seja tecnólogo, seja, né, um MBA, uma graduação. Então, o ambiente já é muito mais focado. E aí, pensando nisso, as aulas também não são aulas de inglês que você vai pegar exemplos de viagem, do dia a dia, que é aquela coisa que a gente vê que não é um pouco batido. Já é focado para o curso, né, que você vai fazer. Então, por exemplo, fazendo um PEFOI, você vai ter um foco muito grande na escrita, como você escreve uma redação no Canadá. Porque no Brasil a gente vai ter, cada professor passa um tipo de trabalho, né, cada pessoa, como a gente estava falando na nossa última apresentação, cada pessoa estudou numa área, né? Tem gente que é mais da área de matemática, de exatas, por exemplo, uma prova, uma avaliação é de um jeito, quando você é na área de humanas é de outra. No Canadá, a gente tem algumas coisas, por exemplo, a APA, né? O APA, que é como se fosse
é uma ABNT usada no Brasil, tem a Chicago, tem várias modalidades, no Canadá é mais usada o APA. Então, você já vai estar preparado para escrever nesse formato. Eles falam muito, né, redação com tantas palavras, com Sim. tantas linhas. O que são 500 palavras? Quantas linhas dá isso? O que conta? E é tão importante falar sobre esse pathway, porque, assim, normalmente você pode entrar num college ou numa universidade através do IELTS. É o mais comum que as pessoas fazem. Você faz o IELTS acadêmico no Brasil, atinge a nota, você se matou ali para fazer aquilo, para entender a técnica da prova, atinge a nota e entra na universidade. Aí, quando a pessoa começa a universidade e está exposto a tudo aquilo que a gente já falou hoje, desde a abertura da feira, está exposto a mudança cultural, mudança de país, mudança de sistema educacional, de estilo, de você desempenhar o inglês bom, você já tem muita coisa na cabeça. E aí, quando você chega e vai escrever uma essay nas normas APA e ABNT, é diferente daquilo que você fez lá no IELTS, em 2 redações. Uma de ler um gráfico e uma de fazer um e-mail. Aí começam as dificuldades. A pessoa não está com dificuldade nem de escutar e de aprender, ela está com dificuldade de fazer um trabalho com uma leitura que é considerada rápida aqui e com uma forma de escrita considerando o estilo canadense. E é muito sério, isso pode afetar inclusive no sucesso da sua graduação. Porque tem uma coisa que as universidades prezam muito, é a originalidade, a propriedade intelectual aqui. Então, se você começar a colocar os textos, a gente sabe que você está estudando, uma citação, né? Você se baseou, que você é parte do seu estudo, mas se você não saber usar as técnicas, isso é considerado como plágio. E você ganha 0 no seu trabalho. E aí você perde uma nota importante. Então, o Pathway, esse curso de inglês com foco acadêmico, já é um curso que você não consegue entrar com inglês básico. Primeiro você vai ter que evoluir no seu inglês, para aí você chegar num nível já, vamos dizer, um nível de 0 a 15. Para você entrar num Pathway, você tem que ter um nível já 10, mais ou menos. Porque ali o professor não está te ensinando inglês, ele vai estar, claro, introduzindo novas formas de escrever, novos vocabulários mais formais para o ambiente que você está, mas ele vai se preocupar muito com técnicas de escrita que te possibilitem fazer um trabalho acadêmico, uma apresentação acadêmica. Essa é uma grande vantagem. Lu, só antes da gente continuar, queria pedir para quem está assistindo dar o like, porque é muita informação que a gente está colocando aqui, e infelizmente a informação só chega nas pessoas se você ajudar o algoritmo. Então, ou você comenta, ou você dá o like, ou você tira um print aí que você está assistindo a gente, coloca no seu stories do Instagram, marca challenge para a gente poder compartilhar essa informação e a mensagem chegar mais. Ou faz os 3 também. Ou faz os 3, não precisa do ou, faz esse e esse. E aí você ajuda não só a gente a que a mensagem chega, mas às vezes algum colega seu, algum amigo, alguma pessoa que está ali no seu Instagram vai ter a oportunidade de vir aqui também e pegar esse monte de informação de maneira gratuita, com profissionais maravilhosos e totalmente dedicados à educação internacional. Uhum. Com certeza, não, a informação, né, que é filtrada, né, que é de pessoas que já conhecem, então vocês conseguem compartilhar aí sem medo, né? Mas, então, bem o que você falou mesmo, Marcela, a diferença não é simplesmente ir lá fazer a prova. Para fazer a prova, inclusive, tem pessoas que falam muito bem inglês, por exemplo, e não vão muito bem nessas provas por diversos motivos, né? Às vezes insegurança, ansiedade, ou às vezes também porque não treinou o formato da prova. Então, você tem 1 minuto e meio para fazer cada questão. E aí entra uma vantagem do Pathway, e essa dúvida eu ouço muito, que eu preciso fazer o Pathway e depois fazer a prova. Então, é um curso de inglês, eu vou estudar o Pathway e depois, quando eu terminar o meu curso ali, eu vou fazer o IELTS, apresentar o IELTS 6,5, por exemplo, e fazer. Não, né? Então,
por que que as instituições, por que que a gente está falando, por exemplo, da TLD aqui? Porque as instituições têm parceria com a The Language Gallery e entendem que, né, as instituições, como tudo no Canadá, passam por uma aprovação, né, de poder ministrar esse curso, né, e ter os professores qualificados, o material, todo o suporte para o aluno. E aí, uma vez que o aluno atingiu que é o equivalente à nota daquele curso ou daquela instituição, né, então a UCW, por exemplo, 6,5, né, seja para o MBA ou para uma graduação. Então, a gente entende que tem um nível que é equivalente, o nível 6 da TLD. E aí você vai, terminando aquele nível, você vai entrar direto na instituição. Tá? Tanto que quando você se matricula no PEFWE, você já consegue, né, pedir pelo menos que a instituição te dê uma carta condicional que mostre ali, ó, você está fazendo um PEFWE, você não está fazendo um curso de inglês estudando em casa com professor particular, porque isso não é considerado, não tem como o governo canadense, a instituição de ensino no Canadá, validar aquele professor, por exemplo, e fazer. Então, aí já é mais para quem quer fazer, por exemplo, uma prova, que é uma opção. Né? Mas o aluno, né, Marcela, inclusive uma coisa que a gente fala bastante mesmo que você tenha um nível de inglês, faça o PEFL. Pelo menos um tempo mínimo, para você ter mais facilidade da parte acadêmica mesmo, de escrita, de estudar. Isso é bem importante que você falou. Uma das coisas que é crítico num plano de intercâmbio é o tempo. O tempo sempre ele está ali contra a gente, porque ou está perdendo uma promoção, ou está perdendo um programa provincial de imigração que vai vencer, ou você não está seguro ainda com o seu inglês, quer estudar mais para fazer a prova. Aí essa segurança nunca chega. E pode ser que você fique adiando 3, 6, 9 meses para ir lá sentar e fazer um IELTS, quando você poderia ter ganho todo esse tempo no seu planejamento. Quando a Luciana falou assim, se você já está numa escola fazendo um PEFWE, você já tem a carta condicionada, o que isso significa? Mais explicadinho. Como ela disse, a universidade não tem como validar o curso das escolas do Brasil ou de professores particulares. Mas, quando ela faz uma parceria, como fez com a TLG, significa que ela avaliou todo o conteúdo que a TLG dá no PEFWE, a metodologia, a estrutura, as provas, o nivelamento, e conseguiu dizer, ok, se essa pessoa entrar nesse PEFWE e fazer esse tempo e chegar com esse certificado, eu valido esse estudo dela, porque eu sei que tudo que vocês fizeram no PEFWE é o suficiente para esse aluno ter um bom desempenho aqui na minha instituição. Então, quando a gente faz a matrícula, você já ganha esse tempo, porque a gente já garante a vaga na instituição. Então, você quer começar o curso só lá em julho, que a Luciana falou. Mas você não tem o inglês ainda e está com medo de fazer o IELTS. Se a gente te matricular no PEFWE da TLG, com essa carta, a gente já consegue cumprir o requerimento de inglês, que é um dos requerimentos que a Luciana vai pedir, comprove seu inglês. Aí a gente vai falar assim, não, Luciana, ele não tem ainda o IELTS, mas ele está aqui fazendo o curso, o PEFWE, numa escola parceira sua, e está aqui a comprovação que ele está matriculado e está cursando. Daí a Luciana vai falar lá quando se dá, vai falar, então beleza. Então, já que você está aqui, eu já vou te dar uma oferta condicionada à conclusão desse curso. Mas, enquanto isso, eu já garanto sua vaga, eu já garanto esse preço para você, eu já aloco você nesse intake, e aí você vai seguindo. Quando você concluir, quando você chegar nesse certificado, você manda para a gente, que daí eu tiro essa condição. Você já está aceito sem condição na minha instituição. E isso a gente ganha, às vezes, 3 meses, 6 meses, 9 meses de tempo, que a gente ia ter que ficar esperando sair parado para conseguir efetivar outras etapas do seu planejamento. Então, o PEFWE, ele serve não só para te dar segurança de que você vai desempenhar bem na escola, porque você está com inglês bem legal, acadêmico, mas também vai acelerar o seu processo, pelo menos não acelerar, mas não fazer você perder tempo, enquanto você está tentando... essas oportunidades, Porque a sua matrícula está garantida, né? Você
a instituição entende que aquele estudante está fazendo todo necessário, que a gente não vai culpar um aluno por exemplo, não ter o nível de inglês, isso aí, né, são diversos motivos, a pessoa está ali estudando, então ela está comprometida com o resultado final, que é ir para a instituição. E aí o Canadá, né, as instituições vão reconhecer isso e falar, bom, esse aluno já é um aluno da instituição XYZ. Então, faz muito sentido, né, você fazer o processo da forma ali mais que vai ser mais sólida, né, que já está tudo amarrado ali para aproveitar essa oportunidade. E quando a gente vê que você já pode cortar tempo, né? Porque você já está se preparando e garantindo a vaga, e ainda a escola traz a oportunidade de você fazer isso online, do Brasil, você não tem nem a questão da logística, de ter que largar o seu trabalho, tudo que a tua rotina, para vir para o Canadá, começar o inglês para se preparar para a graduação. Você já pode fazer isso de casa. Isso é sensacional, essa oportunidade de você fazer de casa, online, em escola canadense, e com esse estudo, esse diploma ser aceito na instituição de nível superior aqui no Canadá. Sim, perfeito. A TLD tem agora o TLD Live, então é uma oportunidade, né, que é exatamente os mesmos professores, o mesmo curso que você faria presencial, você vai ter a oportunidade de fazer online. Isso tem um custo muito menor, tá? Então, o curso por semana mesmo, né, a gente mede o tempo por semanas, né, de PEF, então você faz uma prova para ver o número de semanas. E esse custo é reduzido e você consegue estudar online, tanto fazendo atividades quanto ali ao vivo. Então, é mesclado também para que você consiga ter uma certa flexibilidade aí no horário, mas também não perca a essência que é do PEF, de você ter ali o contato com o professor, com colegas. Então, tem uma plataforma que o estudante vai utilizar, que é bem legal, bem interativa para continuar estudando. Então é bem intenso, né? Bem assim, um intensivo mesmo de você estar ali estudando todos os dias inglês para que saia mesmo do nível de uma forma mais rápida. Então você avança muito rápido, você vê a mudança mesmo, tem bastante lição de casa, você consegue ver a mudança ali no seu nível de inglês, na forma, e de novo, né, estudando online. Então, a TLD, né, para quem aplicar ainda esse ano, eles fizeram, né, uma promoção de ano novo, então os alunos ganham 2 semanas, né, off, então 2 semanas de graça. Então, vamos dizer que um aluno precise de 16 semanas, por exemplo. Então, esse aluno pagaria, ou essa aluna, 14 semanas, tá? Já tem, isso é garantido já para quem aplicar esse ano. E uma coisa também para o aluno saber, como que eu sei qual que é o meu nível, né, Marcelo? Acho que era legal a gente falar um pouquinho disso. A gente vai, a Challenge vai enviar um link para vocês fazerem uma prova online, muito simples. Esse teste é gratuito, essa primeira avaliação, e vai dar uma base do número de semanas. Então, vamos dizer que você precisa de 24 semanas de curso de inglês. Tem 2 coisas aqui. A primeira é que depois você vai fazer um teste, que é o speaking, para ver se isso está adequado, então se pode ser um pouco menos de tempo ou um pouco mais. E depois, vocês também, conforme estiverem no curso, dependendo do desempenho do aluno, pode reduzir esse tempo. Então, a gente sempre tem que trabalhar com uma margem, né? E aí, de novo, vocês não precisam se preocupar com isso, que a própria Challenge vai calcular para vocês, mas a gente entende, né, que às vezes o aluno, enfim, precisa fazer alguma pausa, algo assim, mas também é possível reduzir esse tempo, principalmente para quem vai fazer um tempo maior. Então, você vai fazendo, né? Existem formas para você fazer esse pagamento também e já calcular. E o mínimo são 8 semanas. Então, né, a gente entende que pelo menos aí 2 meses para você, né, mesmo que já esteja no nível mais avançado de inglês, é o tempo desse curso que você vai aprender essas técnicas de escrita, que você vai adaptar já o formato para você chegar mais preparado. Então, independente aí do estudante, é uma opção interessante fazer
e é bem avaliado mesmo, com várias etapas, quanto tempo você vai precisar, não é, baseado enfim, o que o Em aluno fala. achismos, né? Não é baseado em achismo. E é bem importante a Luciana falar desses 8 semanas, porque assim, mesmo que o seu nível esteja alto, para você se preparar com o conteúdo acadêmico que a universidade espera que você tenha, a escola precisa de 8 semanas para conseguir entregar esse conteúdo. Ela não consegue acelerar. Aqui a questão não é pular nível de idioma, aqui a questão é você ter acesso ao conteúdo suficiente para você ter um bom desempenho acadêmico. Quando você está conquistando níveis ainda para aí entrar no Pathway, pode ser que dure 12 semanas, 16, 20, porque você ainda não conquistou o nível que é o mínimo possível para você só ficar nas 8 semanas, que é o suficiente. Então, vamos dizer que você tem já no IELTS 6,5, mas você tirou, foi ali, mas você não está confiante com a tua escrita, você ainda tem muita dificuldade de gramática, muita dificuldade em fazer textos longos, acadêmicos. Mesmo que você esteja no nível mais alto, você vai fazer 8 semanas, que é o mínimo que a escola consegue de tempo de entregar todo o conteúdo. E até teve um comentário ali falando assim, ó, o José Cláudio comentou que eu descobri que não sabia inglês depois que comecei o Pathway. Você sabia inglês, só que é um inglês que a gente não está acostumado, que é o inglês de escrever 50 laudas. Quem está acostumado a escrever 50 páginas para fazer um trabalho acadêmico em inglês, com vocabulário formal, acadêmico, técnico e fazer as referências, é um curso novo, é uma novidade para a gente. Então, mesmo que você consiga se comunicar muito bem, é necessário fazer um Pathway, não é obrigatório se você atingir o IELTS, mas é muito indicado. Muito indicado que você faça pelo menos essas 8 semanas para que você tenha um melhor desempenho ali na faculdade e não ter essa surpresa de tirar nota baixa por causa que você não está conseguindo escrever o inglês adequado. E Lu, tem um slide aqui da sua apresentação sobre o TLG Live, o 4/9, que fala sobre os horários. Então, se a pessoa está no Brasil, desculpa, a escola está usando as aulas online com o horário de Toronto, porque tem um fuso menor com o do Brasil. Se fosse aqui de Vancouver, seriam 5 horas. De Toronto para o Brasil, são 2 horas. É para Brasília, pelo menos, né? E a escola oferece, então, 3 opções. 7 da manhã, 11 da manhã e 7 da noite. Então, se você quiser começar do Brasil, depois trabalhou o dia inteiro, das 9 às 6, chegou em casa, se ajeitou, você vai ainda dar tempo de entrar na classe, que na verdade vai começar às 9 do Brasil. Exatamente. Então, na verdade, tanto aquela questão que eu comentei, do estudante poder ter um ensino que vai ser com essa plataforma que a TLD usa. Então, quando a gente fala, são 160 minutos, que é o que a gente está mostrando aqui no slide, de aula. Então, o resto do tempo que o aluno vai estudar é atividades, são lições que você já faria ali na sala de aula, mas em vez do professor ficar ali aguardando, você pode fazer num outro horário. Então, o que é legal, por exemplo, esse horário 11 da manhã é meio-dia, né, no Brasil. Então, é o horário, por exemplo, do almoço estudante que conseguir ali negociar, ou está estudando home office, ou é um estudante, né, da escola, por exemplo, consegue, às vezes, organizar aí os horários, que você não vai ficar 4, 5 horas estudando seguida, como seria o presencial, que já funciona dessa forma, né? O presencial, para quem, não sei se alguém já fez PF e quer comentar, mas o presencial é isso, você vai todos os dias, normalmente de segunda a sexta, a quinta e a sexta é um horário um pouquinho menor, ou não tem, e vai estudar muitas horas. Mas no caso do online, não, é um pouco reduzido para até a questão, né, de você ficar muito tempo na frente do computador mesmo, ficar uma coisa que o aluno vai prestar atenção, vai aproveitar o curso, e a plataforma é bem legal, assim, ela é muito interativa, então
Todos os dias está falando com o professor ali para tirar dúvida também, se você ficar com dúvida ali da plataforma, desses detalhes. Isso que é interessante. Eu estou vendo aqui no teu slide 1 de 2, né, na página 26, e mostra como que é a plataforma online, mas o fato de você ter ali tudo disponível online, mas também o acesso ao professor, isso é interessante, porque no ao vivo você está aqui conversando com o professor, mas na hora que você está fazendo a tarefa, vai vir a dúvida e você ter acesso aos professores que estão ali para te apoiar, isso é bem bom, que é diferente de um curso online que não tem uma escola por trás, né? Um curso online desse que é on demand, tipo um Netflix de curso online. Você não tem para quem correr, né? Então, se você está errando, não vai ter uma correção, já você fazendo online com ao vivo e com o suporte, você tem a oportunidade de falar com o seu professor e ele te corrigir. Sim, uma coisa que às vezes as pessoas pensam quando pensam em curso online, no caso do PEF, é aquela coisa de que tem ali um fórum que você só comenta e parece que ninguém lê, às vezes tem que fazer um comentário, que tem a sua validade ali, mas às vezes fica uma coisa não tão interativa quanto deveria ser. E aí é justamente o que você falou, não, o professor está ali todos os dias. Então, você vai conversar, eles vão ver o que foi escrito, os alunos têm que complementar, e aí você vai tendo todas as atualizações das suas correções, né, já para conseguir até corrigir naquele momento ali, algum erro, alguma dificuldade que o estudante tiver. Então, é bem legal por causa disso. Acho que a gente já cobriu quase tudo, só vamos falar agora sobre os valores, né? Como é que está, se a gente está com algum preço promocional ainda 2021, sabendo que já tem essas 2 semanas que a Lu acabou de falar, você já ganha 2 semanas se você contratar 10 semanas, vamos dizer, né? Você faria as 8, que é o mínimo, e você ganharia mais. Então, você já tem 2 semanas de vantagem. Agora, você pode falar um pouco sobre os valores, se você tiver? Tá, claro. Sim, sim. Na verdade, o hotel de live, né, ele custa $99 por semana, né? Então, já é um curso que é bem acessível para vocês terem uma ideia. Às vezes, presencial pode chegar a custar aí 2, 3 vezes, né, esse valor. 300 dólares por semana. Isso, exatamente. Normalmente uns $250 por semana quando é presencial. Online custa $99 e a partir de janeiro $149 por semana. Então ainda é metade aí do valor que seria o presencial. Mas, de novo, quem, né, tiver interesse em aproveitar, fazer pelo menos a matrícula e aí depois vai vendo, né, os outros detalhes, fazendo agora ainda vai pegar o valor de $99 por semana. Então, se a gente fizer aí, por exemplo, vezes 10, né, 16 semanas, por exemplo, é uma boa economia. Sim, porque está com $50 de diferença por semana. Então, vamos dizer, normalmente o brasileiro, pela média daqui dos que a gente tem na agência, eles precisam em torno de 16 a 20 semanas de inglês de Canadá para conseguir entrar, né? Então, vamos considerar que você vai comprar 20 semanas, 20 vezes 50, dá quanto essa conta? Por favor, a produção, que a cabeça já não está mais fazendo. 20 vezes 50. Vezes 50, não. Vezes dá mil dólares. De desconto. E ainda, na verdade, você nem precisa comprar as 20 semanas, você pode comprar 18, porque você vai ganhar 2. Então, você ganha mais $1.100 aí de promoção se você garantir a compra do seu inglês, o Pathway, ou só do Pathway, ainda até a Challenge fechar, que vai ser ali no dia 23, para poder passar as matrículas para as escolas e também para dar tempo das escolas registrarem vocês, né? Porque eles também têm o tempo administrativo para poder fazer as matrículas. Então, eu sugiro que, se você tem plano de estudar no Canadá, não deixe esse plano para depois. Já compra a mentoria, que está com 50% de desconto, mais $100. Tá precisando do inglês? Já faz o cadastro para você, faz o teste, a gente te coloca no teste
você vê se vai ser 20 semanas, 16, 10, não sei. Depende do seu nível. Cada um tem um nível, não tem como a gente dizer quantas semanas você vai precisar. E já garante essa diferença de preço para você não ficar, não pegar essa grana. Esses $1.000 já vira uma passagem de avião. Já vira seguro pro ano todo, já vira alguma coisa que você vai ter que gastar de fato, mas você deixa de gastar aqui e aloca ali. E não é uma coisa supérflua o inglês, como a gente vem falando desde sempre. É a base de tudo. Então, vale a pena garantir essa promoção enquanto esses valores estão válidos até semana que vem, praticamente, né? E o desconto, na verdade, né, uma coisa que a gente já vem falando, eu falei na outra apresentação, a gente tem falado no evento, o tempo, ele pode estar contra ou a favor. Então, se você também já dá início a esse processo do inglês, se aparece uma bolsa de estudos, por exemplo, que você tem uma data limite para aplicar, se você não tiver esse nível de inglês, talvez dependendo da instituição, você não consiga aplicar. E aí você vai perder não só os $1.000, mas todo, né, o projeto. E é isso, você não precisa pagar já agora as 20 semanas. Porque, como eu falei, você pode ser que depois, dependendo do desempenho, pule um nível, por exemplo, vai fazer 8 semanas a menos, pode acontecer. Esse estudante, então, não precisa pagar já as 20 semanas. E aí fica, né, mais um convite para vocês mandarem agora uma mensagem para a Challenge para pedir o link para fazer a prova. Porque aí, se vocês fizerem a prova nesse final de semana e enviarem o resultado, depois a gente já consegue fazer esse processo com vocês, porque senão vocês já vão perder, né, até o dia 23 para fechar isso. Então, assim, questão, né, no mínimo aí seriam 200, né, pelo menos aí 100, $200 aí, já que vocês, se for hoje, né, que uma semana custa $100, vocês já economizariam $200 aí, que é a promoção. Então, façam o teste para saber quanto mais ou menos vocês precisam e já poder agendar o speaking, ter uma ideia, né? E depois aí vocês vão ver se o plano é esse mesmo, dependendo, às vezes vai, né? Cada um vai ter um caminho a seguir. Mas, de novo, precisa saber qual é o seu nível de inglês, que a gente não consegue, né? Como a gente estava falando, não dá para basear em achismo. Não. E, gente, tá tão fácil hoje que se você, nesse mundo virtual, descer as escadas aqui do nosso auditório e ir na feira, tem lá o stand da TLG. Se você clicar, fazer interação com todos os links que a gente colocou ali, um deles vai ser o do teste de inglês. Aí você menciona lá, quando você fizer o teste, onde você viu, onde você conheceu a gente, daí você coloca Feira Virtual da Challenge Intercâmbio. Aí eles vão saber que se trata dessa apresentação aqui. Ou você pode também entrar em contato com as consultoras apertando o WhatsApp, já vai chegar ali no WhatsApp da consultora, ou agendar uma consultoria que é gratuita, 25 minutos, conversar diretamente com a consultora e já agendar um horário que faz sentido para você, e o e-mail também, ou mensagem no inbox do Instagram, ou você pode comentar aqui no YouTube. Então, assim, tem diversos canais para você entrar em contato conosco. Uma coisa que a gente faz muita questão é que a gente consiga dar a maior quantidade de conteúdo gratuito, de qualidade, e a maior quantidade de canais que vocês podem entrar em contato conosco. E lembrando que todos esses profissionais de todas essas escolas, eles sempre nos oferecem treinamento e oferecem também a oportunidade de chamá-los no momento específico para uma reunião para esclarecer dúvidas pertinentes de cada escola. Então, é muita informação e de segurança, de qualidade, transparente, totalmente personalizada para o seu objetivo que você tem aqui na Challenge. E, Lu, muito obrigada pela sua dupla participação, por dividir todo o conhecimento conosco, por me convidar para conhecer as instalações da universidade e por vir aqui e passar essas 2 horinhas com a gente. Eu que agradeço, gente, e fico à disposição também para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, né? De novo, mandem as suas dúvidas para a gente poder ajudar vocês, né, da melhor forma. Isso aí. Então tá bom. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, Lu.
Tchau. Tchau, gente. Até daqui a pouco.